É claro que provavelmente nem o Roberto Jefferson, quando acorda de manhã, quer se aliar ao Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é um ótimo exemplo de transferência de popularidade. O modelo que eu apresentei lá atrás, há alguns meses, quando eu havia feito aquele vídeo sobre o que o Bolsonaro tinha de fazer pela própria sobrevivência política, qual era mais até do que a sobrevivência, não é para avançar, porque se trabalhar só com o mínimo, termina sem nada. Acochado, cercado, caçado. As opções que naquela ocasião, há alguns meses, ele tinha, apesar da situação, não eram de todo ruins. Então, vou lembrar rapidamente. Eu mencionei naquela ocasião que você, como é próprio da máxima política, não é? Você não negocia com quem não tem poder, certo? Se tem um adversário teu que não tem poder, você não vai negociar com ele, né? Você o derrota. Você o derrota. Agora, pressupõe-se logicamente que se você tem prerrogativa para negociar com um adversário teu, é porque você considera que não pode derrotá-lo, né? Claro. Claro. Porque não é agradável ter de lidar com o politicamente, né? Politicamente, lembrando. Isso aqui é uma consideração exclusivamente em torno do conceito de poder. Politicamente. Você não vai negociar com o teu adversário, salvo necessário. Podendo, você o derrotava, né? Mas não pode, então tem que negociar, tem que conviver. Tem que conviver. Então, se você o faz, é porque ele tem poder. Daí se diz, mas que coisa terrível, meu Deus, negociar com o Centrão. Mas o Centrão está lá. O Centrão tem poder. Você não negocia com quem não tem poder. Você negocia com quem tem poder. E o Centrão tem poder. O Centrão tem poder. É por isso que existe demanda para negociar com o Centrão. Essa é a razão. Certo? Lembrando que eu havia apresentado essa razão justamente em virtude do Exército ser uma fonte de dependência dele. Como essa dependência operava? Como ela efetivamente pesava sobre a estrutura do quão limitada era a realidade política dele. Simples. Se o Exército é o único sustentáculo funcional de poder para ele, o resultado efetivamente é total dependência, ou seja, ele controla todas as prerrogativas, todas as possibilidades políticas que Bolsonaro tinha eram ratificadas, autorizadas pelo Exército. Então, para evitar que ele se torne um fantoche do Exército, que é quem o sustentava contra o impeachment, eu argumentei naquela época a demanda para ampliar sua influência dentro do Congresso. Quantos deputados vocês acham que o cara tinha no Congresso? Mais de 10? Mais de 20? Difícil, né, que ele reúna 30. Aí o cara precisa de pelo menos 120 para poder fazer uma blindagem adequada, mínima ali, sobre o impeachment. Vamos considerar isso. Vocês acham que ele ia reunir essa quantidade em quem? Com quem? A partir do quê? Porque a esquerda não vai ser cooptada, não é? A esquerda não vai ser cooptada. Você não tem como negociar com a esquerda, mas a esquerda não tem poder para derrubá-lo. Isolada não. Agora o Centrão pode ser influenciado. É preciso negociar. Ok. Então, como se negocia com o Centrão? O PT utilizou uma estratégia, né? Já se expressou um caminho para a negociação com o Centrão, tradicional. Só que esse caminho para a negociação com o Centrão é justamente um antagonismo a esse caminho de onde deriva a popularidade do Bolsonaro, não é? A popularidade do Bolsonaro está justamente em se apresentar como um político que não pratica petrolão e mensalão, não é? Então isso sabotaria a viabilidade da popularidade dele. Talvez lhe comprasse espaço e voto no Congresso, mas acabaria com a sua popularidade. Então eu apresentei a necessidade de produzir um sistema de transferência de popularidade. Porque o Centrão, existem políticos ali que se beneficiam de popularidade, certo? Eles lucram com
Eles lucram com a perspectiva de serem populares. Porque, em geral, o político, ele lucra com popularidade, ele quer ser popular. Você observa, nenhum político acorda de manhã, eu já disse outras vezes, e diz, meu Deus, como seria fantástico se eu fosse impopular. Não existe isso. Não existe isso. O que o cara quer é ser popular. Principalmente quando a concentração do poder político, como ocorre na democracia, não é, envolve representar a vontade influente. A vontade popular, que é a vontade influente. Também já fiz um vídeo a respeito disso aqui. Bom, o Roberto Jefferson é um exemplo dessa transferência de popularidade, em que você, ao invés de vender diretamente cargos, diretamente licitação, diretamente dinheiro mesmo, você entregar dinheiro mesmo, que é o modelo do mensalão, o modelo do petrolão, o que é que você vende? Você vende a tua popularidade. Você transforma, você apresenta um sistema para converter aqueles indivíduos em ungidos, certo? Você vai apresentá-los como ungidos, como sistematicamente atuando em um âmbito funcional similar ao seu, como se eles fossem atestados da sua função, como se eles fossem expressão da sua função, certo? No caso, o conservadorismo do Bolsonaro, né? de onde se imagina derivar a popularidade dele. Eles vão ser representantes do bolsonarismo, em alguma medida. Mantendo, claro, porque senão você não vai conseguir atraí-los, mantendo parte da funcionalidade original que ele tem, né? que ele detém. Então, vamos observar o caso do Roberto Jefferson. Você pega o candidato, né, a essa função política. Você observa que não existe atrito. Não existe atrito com as bandeiras. O sujeito pode se apresentar como sendo um defensor de Deus, família, arma, liberdade, livre mercado, etc. Aquelas pautas que vocês já observaram na reunião. Então, vamos lá. É claro que quem olha para o Roberto Jefferson diz, não, será que esse cara é mais um traíra? É mais um oportunista? Né, como eu não vou citar aqui nomes, porque esses caras são muito restritivos na internet, né, costumam recorrer a toda forma de censura possível. Então, mas todo mundo sabe quem é a Peppa Pig, né? Todo mundo sabe quem é a Peppa Pig no Congresso, a Peppa. Olha, Peppa, Câmara Federal. Aí você descobre quem ela é, você não sabe. Então, vou pegar um exemplo. Essa senhora, né, e outros que eventualmente traíram ou são vistos como traidores, são vistos como antagonistas hoje no movimento que o Bolsonaro representa. Será que é mais um oportunista? Bom, você tem que lidar com esse risco, mas o trabalho estratégico é blindar para que o risco não exista, ou seja, controlado. Então, a realidade do Centrão não é uma realidade de apoiadores do Bolsonaro. Ela não é. Porque se ela fosse uma realidade de apoiadores do Bolsonaro, eu não tinha que negociar. Se fosse isso, eu não precisaria ter nenhuma preocupação com me sustentar através do Exército, porque eu não tenho deputado algum na Câmara e sem o Exército eu caio amanhã. Né? Sem o Exército eu caio amanhã. Não. Essa estratégia, que inclusive eu reitero, ela funciona fazendo ainda mais necessária a demanda pela aliança, por um partido que sistematize a submissão ao movimento que o Bolsonaro representa, que organize essa submissão, para evitar que ele seja incessantemente corneado por todos os sujeitos que se declarem apoiadores ou utilizem a imagem dele para dela derivar a influência política. Qualquer representante do Centrão que se fizer popularizado pela influência do Bolsonaro, que aparecer numa foto com o Bolsonaro, quiser drenar a imagem do Bolsonaro, drenar a influência pela imagem do Bolsonaro, ele naturalmente vai cobiçar a liderança funcional, ou seja, montar um partido de um movimento antissistema, certo? Então, por exemplo, um PTB do Roberto Jefferson, sem uma aliança, o próprio Roberto Jefferson, que agora ganha popularidade por se aproximar das bandeiras da reunião ministerial, bandeiras que fazem parte desse movimento antissistema, desse movimento pró-liberdade, né, encabeçado pelo Bolsonaro, mesmo o PTB, agora ele já é um candidato funcional à liderança sistêmica desse movimento, a sistematizar esse movimento antissistema.
não é? Porque existe essa transição o processo de mudança que envolve o conflito com o sistema atual também produz sistemas ele próprio. Isso é interno, conceitualmente interno, à movimentação política que o Bolsonaro representa, não é? O Aliança é um passo nisso. É claro que, por exemplo, o Bolsonaro se apresenta como um antipolítico no sentido de petrolão ou mensalão, mas isso é um sentido de político. Toda a discussão está no conceito que você entende quando você diz antipolítico. Ah, ele é antipolítico porque ele nunca se misturou, certo? Mas ele está lá há 30 anos. Essas contradições fazem parte do movimento. Ah, mas o movimento vai se partidarizar? Precisa. Porque o movimento precisa se construir evitando esse incessante corneamento que vitima a consolidação dos apoiadores do Bolsonaro. Ficam todos misturados e, quando conveniente, aqueles que são traíras e conseguem sobreviver, né, ou até mesmo prosperar, caso assim entendam, em outros ambientes, vão fazer. Então, observe só, novamente, existe esse conflito entre STF e Bolsonaro. Existe um conflito de influência no Congresso, porque Bolsonaro e os ministros do STF sofrem impeachment lá. Os dois precisam oferecer algo ao congressista, que tem poder, porque ele tem poder para me fazer impeachment. Então o STF ele pode conceder imunidade a qualquer um, porque ele tem um monopólio do julgamento parlamentar, pelo foro privilegiado. Quem imuniza, degola. Quem imuniza, degola. Se eu posso imunizar, eu posso matar. Então, para o Bolsonaro, esse jogo ele é diferente. Para o Bolsonaro, o jogo não é igual. Porque ele tem alguns recursos. Considerando a popularidade dele. O STF é impopular. O STF tem a oferecer o quê? Proteção. O Bolsonaro tem o que a oferecer? Dado que ele não quer negociar petrolão e mensalão. Ele não quer sujar a sua popularidade. Então, considerando isso, o procedimento seria simples. O procedimento seria iniciar uma campanha de publicidade bolsonarista. O sujeito, né? No caso aqui, o Roberto Jefferson. Vamos imaginar que o candidato a se fazer popularizado. Hoje ele é um político que não é popular, vamos transformar esse político do centrão em popular. Desse modo, vamos ganhar o voto dele, né? Vamos obter o voto dele. É muito simples a estratégia. Então você pega esse político, faz com que ele ataque os adversários do Bolsonaro, né? Os tradicionais, o STF, a Globo, a esquerda, etc. Joga nas redes sociais, defende as bandeiras que são resumidas na reunião ministerial. Arma, liberdade, Deus, família, propriedade privada, mercado, tudo. Tudo que estava na reunião ministerial, fundamentalmente, deve ser apresentado como bandeira defendida. É simples, parece ridiculamente simples, mas é muito eficaz. Porque, considerando o ego do STF, certamente o STF vai atuar atacando esse parlamentar. E quando ele atacar esse parlamentar, para o público, ele se torna ratificado, carimbado. Quando o Alexandre de Moraes, quando algum membro do STF, eventualmente, imagine se algum membro do STF eventualmente atuasse contra um parlamentar como esse, apresentasse alguma medida contra um parlamentar como esse, isso imediatamente o consagra como crível. Ah, realmente ele é sério. Ah, realmente, como você sabe que o Roberto Jefferson de fato ratifica aquelas bandeiras? Ah, porque ele está apanhando por elas. É só você jogar a isca para os adversários do Bolsonaro, o ego deles, a sensação, a tranquilidade
com que eles agem de maneira hostil aos apoiadores vai consagrar a plausibilidade do bolsonarismo que o deputado, o senador, apresente. Então, ao invés de iniciar uma negociação para cooptar o parlamentar, para ter o parlamentar consigo, né, o STF vai babar de tara por puni-lo. E quando o punir, ele torna plausível a tese apresentada pelo parlamentar. Ele torna crível o parlamentar. Então agora ele vai participar de manifestação, esse deputado, ele vai participando de manifestação, ele tira uma foto com o presidente, ele vai num protesto, por exemplo, teve um movimento pró-arma em Brasília, lutando pela regulamentação do porte de arma dos CACs. O cara chega lá e aparece no protesto. Foi o que o Roberto Jefferson fez. Tirou foto com os apoiadores. Então ele agora tirou foto com quem era pró-arma. Ele deu o aval dele. Isso o consagra como um armamentista. Então ele tornou crível vender sua imagem como um armamentista. Ele fez boa publicidade. Ah, mas o Roberto Jefferson na hora H vai ter que votar contra a arma. Claro. Vai ter que votar por arma. Claro. Mas esse é o ponto. O Roberto Jefferson, ele realmente é um desarmamentista? Não. Se ele não é um desarmamentista, meu irmão, traz o cara para a tenda das tuas medidas. Ah, mas ele foi um ex-mensaleiro. Rapaz, mas ele tem influência imensa no Congresso. Ele tem poder, certo? Ele tem poder, então você precisa negociar. Eu não posso estabelecer que eu só vou negociar com aqueles que eu considero absolutamente puritanos à atenção do meu crivo. Reitero, eu só não vou me interessar por negociar com fracos. Eu tenho que negociar com fortes. Mas o sujeito é forte, e eu posso ter o voto dele, e eu tenho 30 deputados hoje, e eu dependo o tempo inteiro do Exército. Se eu quiser flexibilizar, baixar um pouco a bola da influência que o Exército tem sobre mim, atrás de quem vocês acham que eu tenho que ir? Eu só tenho o STF e o Congresso. Eu consigo negociar com o STF? Não. É meu adversário fundamental. Então, com quem sobra? Eu não tenho nada para oferecer ao STF, mas eu tenho algo para oferecer aos congressistas. Ok, então ele vai lá, aparece, tira as fotos, vai na manifestação, no final de semana tal. Agora, vamos voltar para a ressalva que eu disse, né? O Aliança tem que ser organizado para sistematizar isso, porque o processo de ingresso no partido vai aprimorar a submissão desse parlamentar ao Bolsonaro, corrigindo o risco de traição, né? Como nos exemplos que eu já citei. Porque qualquer partido que for melhor organizado do que eventualmente o Aliança e oportunamente conseguir aderir a esse modelo de transferência de popularidade, qualquer um dos partidos que o fizer vai se apresentar acima do Aliança para obter a vantagem que o Aliança hoje cobiça. A vantagem de sistematizar a transferência de popularidade do Bolsonaro para os outros eventuais candidatos, os outros eventuais congressistas. E se ele o fizer, ele vai bloquear a capacidade de poder e até a utilidade. Se o Aliança não tiver essa meta, ele é inútil. É para isso que serve a Aliança. Se a Aliança ele perder o tempo disso, ele se tornará inútil. Na política é fundamental tempo. Existe a oportunidade em que a estrutura do real coaduna com uma certa demanda de poder e a vontade se realiza. Sem uma aliança, essa submissão dos parlamentares no modelo de transferência de popularidade, ela é só palavra, né? E já se provou ineficaz diversas vezes. Novamente, isso significa pensar primeiro na blindagem com o impeachment, ok? Então a primeira coisa é conseguir atuar na Câmara para blindar qualquer chance do nhonho abrindo o processo de impeachment
exigir intervenção, exigir constrição às ações que ele execute a partir do Exército. Eu quero evitar minha dependência do Exército. Esse é o primeiro objetivo que o Bolsonaro precisa ter, é o objetivo que o leva a encontrar fundamental utilidade e até necessidade para esse fito, né, para essa meta, em negociar com os parlamentares.